Amém? Todos encontraram? Vou começar a ler para gente. Heróis da fé. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. É pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que Caim. Pela fé ele conseguiu a aprovação de Deus como homem correto, tendo o próprio Deus aprovado as suas ofertas. Por meio da fé, Abel mesmo, depois de morto, ainda fala. Foi pela fé que Enoque escapou da morte. Ele foi levado para Deus e ninguém o encontrou, porque Deus mesmo o havia levado. As Escrituras Sagradas dizem que antes disso ele já havia agradado a Deus. Sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuravam conhecê-lo melhor. Foi pela fé que Noé ouviu os avisos de Deus sobre as coisas que ainda iam acontecer e que não podia ser vista. Noé obedeceu a Deus e construiu uma barca em que ele e a sua família foram salvos. Assim Noé condenou o mundo e recebeu de Deus a aprovação que veio por meio da fé. Foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar. Ele deixou seu próprio país sem saber para onde ia. Pela fé, ele morou com um estrangeiro na terra que Deus lhe havia prometido. Viveu em barracas com Isaac e Jacó. E também receberam a mesma promessa de Deus, porque Abraão esperava a cidade que Deus planejou e construiu, a cidade que tem alicerces que não podem ser destruídos. Foi pela fé que Abraão se tornou pai, embora fosse velho demais, e a sua própria Sara não pudesse ter filho. Ele creu que Deus ainda ia cumprir a promessa. Assim, de um só homem que estava praticamente morto, nasceram tantos descendentes como as estrelas do céu, tão numerosas como os grãos de areias da praia do mar. Senhor, eu te agradeço por essa palavra. Deus, essa palavra tem falado tanto no meu coração. Jesus, tantas pessoas creram em Ti, receberam a vitória, Senhor, porque eles tiveram fé. Eles creram que o Senhor existe, que o Senhor poderia mudar a sua vida. Eles só obedeceram. Que nessa noite, Pai, o Senhor possa me usar, Senhor, para que eu possa transmitir a Tua palavra. Senhor, eu estou aqui pela fé, Jesus, e por obediência. Senhor, usa-me como Tu queres. Espírito Santo, coloca as palavras que precisam ser ditas, Senhor, na minha boca, meu Pai, em nome de Jesus. E que cada irmão saia daqui edificado. Que eles saiam daqui, Senhor, com a certeza da vitória. Que eles possam sair daqui, Senhor, com mais fé, com mais esperança, crendo, Pai, que para a cidade que eles vão um dia, Senhor, nunca poderá ser destruída, Pai. Essa é minha oração, Pai, e eu creio em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Uma palavra muito, assim, a gente não pode viver sem ela, fé, né? Ter fé é necessário na nossa vida. Imagine uma pessoa que não tem fé em nada, não acredita em nada, é difícil, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E nós temos que ter fé, nós temos que acreditar que Deus existe e que tudo está no controle dele.
E eu quero falar sobre a vida de Abraão. Abraão foi um homem de muita fé, ele foi o pai na fé. Ele nos ensinou, nós estamos aqui porque Abraão, ele acreditou nas promessas de Deus, ele não desistiu. Quando Deus disse, sai da tua terra e da sua parentela. Vamos imaginar, pensa aí, ele recém-casado, perto dos pais, e Deus fala, ele ouve uma voz, sai da tua terra e da sua parentela. Não é fácil. Quando se Deus manda eu sair, sai da sua cidade e vai para uma cidade. Lá eu vou te dar isso, já está tudo preparado para você. Uma cidade boa, onde você vai conseguir tudo. É fácil a gente sair, é fácil a gente crer em Deus, falar eu vou, Deus, é Deus que está mandando. Mas Abraão não foi assim, ele mandou sair. Deus mandou, sai da sua terra e da sua parentela. Você vai para um lugar que eu vou te mostrar. Mas Deus não falou, esse lugar vai ser bom, esse lugar você não vai passar por dificuldades, esse lugar você só vai ter momentos bons. Deus não falou isso para Abraão. Assim como para nós. Deus, ele nos prometeu, né? Que um dia nós iríamos um dia morar nas mansões celestiais. Mas enquanto isso, ele falou, prega o meu evangelho, anuncia a minha palavra, vai aos 4 cantos da terra. Os 4 cantos pode ser o nosso meio, e anuncia Jesus. Só que Jesus não falou, Deus não falou assim, você vai anunciar o meu evangelho, você vai estar tudo bem na sua casa, você não vai ter nenhuma dificuldade, tudo vai estar bem, você não vai passar por um momento difícil, você vai pregar o meu evangelho, tudo ok, nada faltando. Não foi assim que Jesus disse para nós. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então, voltando para Abraão. Então, assim, o Senhor mandou Abraão sair. Vai. Então, o que eu entendo é a obediência, é ouvir a voz de Deus. Abraão, ele não pensou, ele só ouviu a voz de Deus. Porque mesmo quando Deus nos manda fazer algo que aos nossos olhos parece ruim, é a melhor coisa da nossa vida. Porque Deus, ele não erra. Deus, ele não nos dá nada que nós não conseguimos. Ele não nos prova mais do que nós podemos, né? Ele não vai colocar uma prova que você não aguente. Então Deus, ele nos conhece. Antes que a gente nascesse, antes que ele nos formasse no ventre da nossa mãe, ele já nos conhecia. Ele já sabia. Antes de Abraão ter nascido, ele já sabia tudo o que ia acontecer. Ele sabia que Abraão precisaria sair da parentela, ir para uma terra. Deus já sabia a resposta do coração de Abraão. Então é por isso que é importante todos os dias a gente pedir, Senhor, sonda o meu coração. Vê se há em mim algo que não te agrade. Porque se haver algo que não te agrade, o Senhor retire. Porque eu quero ser obediente ao Senhor. Eu quero te obedecer em tudo. E Abraão, ele não mediu, ele saiu. Ele saiu da sua terra e da sua parentela. Ele foi por causa de uma palavra. Uma palavra. Deus disse, vai. Então que nessa noite você ouve a voz de Deus. Deus está falando, faça, faz. Pregue, prega, não importa como você está, não importa se a sua situação, não importa se na sua casa está faltando alguma coisa, não importa se você está sentindo alguma dor, não importa as dificuldades, obedeça a voz de Deus, ouve a voz de Deus, porque quando nós ouvimos a voz de Deus, Deus trabalha por nós. Deus só trabalha para aqueles que obedecem a Ele, aqueles que ouvem a voz dEle. Quando Deus fala, vai, você vai. Obedece, você obedece à voz do Senhor. Então, a obediência é uma coisa muito importante. Temos que obedecer à voz de Deus. Temos que ouvir a voz de Deus. E por causa da obediência, o Senhor abençoou muito Abraão. Deus deu muitas vitórias
vitórias a Abraão, porque Abraão não disse não para Deus. Abraão, ele falou, eu acredito que ele falou assim: eu sei em quem eu tenho crido. Se Deus está mandando, eu não sei para onde eu vou, mas eu irei. Eu irei porque o meu Deus está na minha frente. Ele está comigo. Ele vai me guiar. Só que nós vemos que Abraão, ele saiu. Ele foi com sua esposa para uma terra onde o Senhor mandou. Onde o Senhor disse que você vai ter muitos descendentes. São como as estrelas, né? As areias do mar. Se você puder contar as areias ou as estrelas, né? Você vai ser os seus descendentes. Olha, uma promessa. Foi sobre uma promessa que Abraão, ele seguiu. Ele seguiu a sua caminhada. Ele acreditou nas promessas de Deus. Ele foi, obedeceu ao Senhor. Só que Abraão não teve só momentos bons. Deus prometeu a Abraão que daria para ele um filho. Deus prometeu a ele: eu vou te dar um filho. Só que Abraão foi ficando velho. E cadê esse filho? Nada desse filho. Só que a sua esposa, ela arrumou um jeitinho. Achou que as promessas de Deus não iam se cumprir. Mas quando Deus fala, Ele cumpre. Se Deus te prometeu te dar algo, passa o que passar. Alguém pode dizer assim: não vai acontecer. Mas creia, vai acontecer, porque Deus, Ele não mente. Ele não mente. Ele cumpre as promessas na sua vida. O que aconteceu? Ele se deitou com a sua criada, com Agar. Teve um filho. Não foi o filho da promessa. Deus tinha prometido a Abraão que daria Isaac. Só que às vezes na nossa vida Deus nos promete uma coisa, só que a gente vai na cabeça do outro. E aí parece que aquilo não vai acontecer. Mas o que eu quero chegar nisso é que mesmo a gente falhando, mesmo a gente errando, Abraão, ele tinha ouvido a voz de Deus. Ele poderia crer só na voz de Deus, mas ele deu um deslize. Ele ouviu a voz de Sara. Só que uma coisa que me chama a atenção: Deus, ele Deus ficou sem falar com Abraão um tempo. Porque quando nós desobedecemos ao Senhor, quando nós fazemos algo que não agrada ao Senhor, por um momento o Senhor dá um silêncio para nós. Mas não quer dizer que o Senhor, ele nos abandonou, que Ele não nos ama mais. Deus amava Abraão, porque Deus conhecia o coração de Abraão. Deus sabia quem era Abraão. Deus sabia que Abraão não ia negar o seu próprio filho para ele. Mas o momento foi o momento do silêncio, porque Abraão precisava aprender no silêncio. Então, muitas vezes na nossa vida, Deus nos dá um silêncio. As promessas que Ele fez, Ele nos fez uma promessa. Só que aquelas promessas ficou em um silêncio, parou no meio do caminho. Aí talvez nós pensamos: Senhor, cadê a promessa? Cadê o meu Isaac que o Senhor ia me dar? Ele não vai vir. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Mas é o momento, irmão, de nós refletirmos e falarmos: Senhor, eis-me aqui, Deus. Eu parei no meio do caminho, eu não ouvi a tua voz, mas eu sei, Deus, que mesmo assim o Senhor sonda e conhece meu coração. O Senhor sabe quem eu sou. O Senhor sabe das minhas fraquezas. Eu sei que o Senhor vai trazer o meu Isaac para mim. E quando o Senhor trazer o meu Isaac, eu não vou negar ao Senhor. Eu vou te obedecer, Senhor. Eu vou te obedecer. Porque, Deus, te obedecer é melhor do que qualquer coisa nessa vida. E Abraão, ele carregava isso dentro do coração dele. Mesmo no nosso momento de fraqueza, quando nós carregamos a presença de Deus, é difícil a gente deixar a presença de Deus. Nós ficamos caídos, mas a presença de Deus, ela fica dentro de nós. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Deus levanta o homem. Então, o Espírito Santo não vai fugir da gente de qualquer jeito, não. Ele nos ama. Deus, ele não quer que ninguém se perca. Deus, ele não quer que as pessoas parem no meio do caminho. Deus sabia que Abraão, ele
de nós. É por causa de Abraão que eu estou aqui falando sobre fé. É por causa de Abraão que eu creio nas promessas de Deus, que eu obedeço a Deus. Eu sei que mesmo nas minhas fraquezas, o Senhor, Ele vai cumprir as promessas que fez na minha vida. Não é porque eu ouvi a voz de alguém e fiz algo que aos meus olhos me paralisou. Abraão não paralisou com aquilo. O Senhor abençoou a vida de Abraão. Abraão teve Ismael. Só que Ismael não era o Isaac que ele precisava. Mas mesmo assim, Abraão continuou. Ele oferecia, ele não parou. Ele não parou de adorar o Senhor. Ele oferecia o sacrifício ao Senhor. Então nós não devemos parar, mesmo quando nós achamos que não vai dar certo, que tudo acabou. Ofereça ao Senhor a sua adoração. Talvez a nossa adoração aos nossos olhos não seja a melhor, mas é o melhor que nós damos para o Senhor. Nós temos que dar a nossa adoração ao Senhor, adorar o Senhor em todo o tempo. Saber, Deus, mesmo assim eu vou te adorar, eu vou te oferecer, porque eu sei quem é o Senhor. Quem ouve a voz do Senhor uma vez, irmão, nunca esquece. Mesmo que a tristeza bate, a angústia vem, mas sempre sussurra no seu ouvido. O Espírito Santo sempre fala dentro do seu coração. E Abraão, ele tinha intimidade com o Senhor. Ele sabia quem é Deus. E quem sabe quem é Deus não desiste. Ele continua. E Abraão continuou. E um dia Deus cumpriu a promessa na sua vida. Deus deu o seu Isaac. Isaac nasceu, foi alegria. Cumpriu a promessa. Só que um dia o Senhor pede Isaac para o sacrifício. Abraão, ele não pensou duas vezes. Ele falou, como ele conhecia o Senhor, ele não negou o Isaac dele. Ele devolveu ao Senhor, ele subiu. Quando ele chegou lá, ele colocou o seu filho no holocausto. Ele ia sacrificar o seu filho. Aí Isaac pergunta, cadê? Tem a lenha, tem tudo. Cadê o cordeiro? Eu creio que Abraão olhou e falou, é você, meu filho, que é o cordeiro. Irmão, vamos imaginar. Pensa aí, você tem uma vontade de ter um filho, tem um filho. Aí quando você você vai devolver ao Senhor. Mas é isso que o Senhor quer de nós, que nós devolvamos o nosso Isaac. Que nós entregamos a Ele, porque nós somos dele. Nós, nada é nosso, tudo é dele, tudo é para a glória dele. Talvez na nossa vida, Deus não vai prover um cordeiro, como Ele proveu para Abraão. Talvez o cordeiro não seja a vida. Eu estava pensando sobre essa história. Talvez o nosso cordeiro, às vezes a gente quer, Senhor, a gente está pedindo ao Senhor, Deus, eu quero uma cura. Eu quero que o Senhor cura tal pessoa. Só que às vezes o Senhor não cura. O Senhor não manda o cordeiro do jeito que a gente quer, a saúde, os bens. O Senhor manda de outra forma. O Senhor manda em forma de uma dor. De um momento que você pensa que perdeu. Porque às vezes a gente conta a história de Abraão só por Deus mostrar o cordeiro e Isaac sair vivo e não ter nenhuma morte. Mas na nossa vida não é assim, irmão. Às vezes o nosso cordeiro vem como uma dor, vem como um sofrimento. Mas a gente tem que entregar ao Senhor o nosso Isaac. Mesmo sofrendo, mesmo passando dificuldade, porque através daquele processo que você passou, almas serão ganhas para o reino de Deus. Porque o mais importante é o reino de Deus ganhar. E não é, às vezes, o momento bom da nossa vida, talvez não vai trazer pessoas para o Senhor. Às vezes é o nosso momento difícil que as pessoas vêm para o Senhor.
Às vezes Deus permite você passar por algo, momentos difíceis, para que você conte lá na frente e mostre para as pessoas o que Jesus pode fazer. Nós podemos contar a história de Abraão, que Deus proveu um cordeiro. Deus proveu um cordeiro para Abraão. Ele voltou com seu Isaac. Mas muitas das vezes, irmão, entra uma pessoa no centro cirúrgico, a gente tem fé, a gente crê, mas o nosso cordeiro não vai sair com vida. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou desistir do Senhor? Eu não vou mais adorar o Senhor? Eu não vou entregar o meu melhor ao Senhor? Porque é fácil a gente contar uma história só de bênção. Mas a vida não é assim. Muitas das vezes, a gente tem que ter um Samuel e amamentar, entregar ao Senhor. Entregar a Ele. É isso que Deus quer, irmão. É a verdadeira adoração. Isso é você ter certeza, você ter fé, que mesmo você entregando, o Senhor está trabalhando por você. Mesmo que o cordeiro não seja da forma que você quis, mas é a forma que o Senhor está te ensinando. Você pode contar, o Senhor, o cordeiro que o Senhor me entregou, não foi da forma que Ele me deu, mas eu tenho fé. Eu tenho certeza que isso aqui é o que eu preciso para me chegar nas mansões celestiais. É o que eu preciso para anunciar Jesus. É o que eu preciso de falar que Jesus faz. Mesmo perdendo na maneira humana, eu tenho fé. Porque eu estou ganhando. Porque às vezes a gente tem um pensamento que perdeu. Mas é ganhar, irmão. Deus, Ele não erra em nada que faz conosco. Ele não erra em nada. Ele sempre faz o melhor para nós, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é sempre o melhor. Ele nunca coloca coisas difíceis na nossa vida para que a gente morra. Ele sempre coloca momentos difíceis para que a gente tenha vida. Para que a gente tenha vida e vida em abundância, e a gente anuncie Jesus. Que a gente mostre Jesus. Porque é Jesus que tem que aparecer na nossa vida. É Jesus, as pessoas precisam aprender a ter fé através da minha vida. Se eu não mostrar para pessoas quem é Jesus através da minha fé, da minha confiança, de momentos difíceis, e eu ter fé, eu confiar nele, não vale a pena. Não vale a pena eu ler a Bíblia. E tem promessas que o Senhor fez na minha vida, quando eu vejo, parece que não vai acontecer. Mas eu falei assim, eu tenho fé. Porque se eu não ter fé, eu não preciso pegar uma Bíblia e trazer e vir para a igreja. Não adianta eu não acreditar, eu não saber que mesmo eu não vendo acontecer as promessas, elas vão acontecer. Porque Deus, Ele nunca vai mentir, a palavra dele não vai voltar vazia. Ele vai cumprir na sua vida aquilo que Ele prometeu, a salvação dos seus filhos. A transformação no seu lar, Ele vai fazer. Tenha fé. A fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos. Fé a gente não precisa ver. A gente tem que crer. A gente tem que acreditar. Como eu estava falando com uma moça que ela está com uma ansiedade muito profunda. Eu tenho fé que Deus vai transformar a tua vida. Deus vai fazer na sua vida porque Ele fez na minha vida. Aleluia. O cordeiro que o Senhor providenciou para mim não foi da maneira que eu quis, mas eu uso esse cordeiro para mostrar Jesus para as pessoas. Eu mostro Jesus para as pessoas através do que Ele fez da minha vida, na mudança que Ele fez na minha vida. Eu tenho fé, irmãos, que o Senhor faz, que o Senhor muda, que o Senhor transforma. Eu vivo de fé. Eu vivo de fé. Aleluia. Porque a fé é crer no impossível. E eu já vi o impossível acontecer na minha vida. Eu vejo Deus fazendo o impossível na minha vida. Deus faz coisas que, meu Deus, só
Deus para fazer e Deus faz. Então tenha fé. Não desista. Não desista daquele sonho que Deus colocou no teu coração. Acredite, o Senhor vai fazer. Eu profetizo na tua vida que o Senhor vai mudar a tua história. O Senhor vai transformar a tua vida. Tenha fé. Saia daqui com o coração repleto de fé. Tenha fé no nosso Deus. O nosso Pai, Ele nos ama. Muitos conhecem a Deus só de ouvir falar. Mas nós conhecemos a Deus dele fazer maravilhas, dele transformar, dele mudar. Ele vai mudar a sua história. Ele vai transformar a sua história. Assim como Ele transformou a minha, Ele vai transformar a sua. Ele vai fazer na sua vida. Tenha fé. A vitória vai chegar. A nossa vitória vai chegar. O nosso Deus é fiel para cumprir. A nossa bênção vai chegar. Tenha fé. Nós vamos chegar nas mansões celestiais. Tenha fé. O Senhor vai fazer o impossível na tua vida. Tenha fé. Confia que o Senhor vai fazer o impossível na sua vida. O Senhor vai fazer. Às vezes Deus nos joga em um poço, para quando nós sairmos de lá, nós sairmos vitoriosos. Então não olhe o seu momento. Tenha fé dentro do poço. O Senhor vai providenciar alguém para te tirar de lá. Tenha fé. Tenha fé que o Senhor vai te abençoar. Que o Senhor vai tirar essa angústia, essa tristeza do teu coração. Tenha fé. Tudo isso tem um propósito. Até a angústia, a tristeza que você sente tem um propósito. Tenha fé. O Senhor vai fazer. E eu tenho fé. E essa moça que eu estava falando, eu ia providenciar uma Bíblia online para ela. Ela já me manda: Wanda, já consegui a Bíblia, já estou lendo. Eu tenho fé. Eu falei: eu tenho fé que a sua vida vai ser transformada. Eu tenho fé que o Senhor vai tirar essa ansiedade do seu coração. Ela está tão emagrecendo, a ansiedade tão forte. Eu tenho fé, porque o meu Deus é o Deus do impossível. Meu Deus é o Deus que faz milagre. Ele te ama. Ele te ama. Receba renovo, força do Senhor nessa noite. Saia daqui com o coração cheio da presença de Deus. Não abre mão da presença de Deus. Abre mão de tudo menos da presença de Deus. É a presença de Deus que nos sustenta. É a presença de Deus que nos mantém de pé. O Senhor tem falado aqui. Então, leve a presença de Deus para dentro da tua casa, meu irmão. Leve a presença de Deus, porque quando a presença de Deus está, o vento forte pode passar. Ele pode até te derrubar, mas você vai levantar, porque você é uma palmeira. O Senhor, Ele te sustenta, Ele te guia, Ele te protege. Então vamos estar firmes, irmão. Eu falei totalmente do que eu ia falar, mas foi isso que Deus quis falar. Porque às vezes a gente faz de uma forma, mas Deus quer falar de outra forma. Então eu recebi essa palavra no meu coração. Eu vou sair daqui com meu coração repleto de fé. Eu tomo posse da minha vitória. Eu tomo posse porque eu creio no meu Deus. Eu creio no meu Deus. Para mim falar de fé, eu tenho que viver momentos que eu preciso ter fé. E eu tenho fé, irmão. Eu tenho fé que o meu testemunho será contado para o mundo inteiro. A minha vida é o meu maior testemunho. Foi como o irmão falou, às vezes eu fico preocupada com falar. Às vezes não sei falar tão bonito, mas Deus falou comigo. Eu achei tão lindo Deus falar comigo. Deus falou assim comigo que o meu testemunho fala mais do que palavras. Então eu sei, irmão, que testemunho fala mais do que palavras. Então não esconda o seu testemunho. Que lindo a irmã contar esse testemunho. Testemunho é para ser contado. É livramento. Deus proveu. Deus colocou um balde para que não fosse uma dor. Aleluia. O cordeiro dela. Porque Deus tem propósito nisso. Então Deus sabe a maneira de trabalhar, de agir. Então saia daqui fortalecido. E você que não aceitou Jesus, leve Jesus para sua casa. Aleluia. Não saia sem Jesus. Você pode falar: eu vou sair
sem nada, mas não saia sem Jesus, porque Jesus é a melhor escolha. Andar com Jesus é a melhor escolha. Jesus é a melhor coisa. Jesus, Ele nos ajuda a vencer momentos difíceis, momentos perturbadores na nossa mente. Se não fosse Jesus na nossa vida, o que seria de nós? Então Jesus é o nosso alívio, irmão. Jesus é o nosso remédio. Jesus é o nosso consolo. É Ele que nas horas difíceis nos dá um alívio. A gente tá triste, a gente fala: o Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele é o meu socorro no momento de angústia, profetizando. Então saia com Jesus. Fala: Jesus, venha morar no meu coração. Esteja comigo, Senhor. Eu sei que eu vou errar muitas vezes, mas com o Senhor do meu lado eu vou errar menos. Espírito Santo, esteja do meu lado, para que a hora que eu vou tomar decisões, essas decisões sejam segundo o coração de Deus. Deus, porque a gente tem que entender, irmão, que nós estamos aqui, a nossa mente tem que estar ligada em Deus, porque o diabo, ele luta tanto contra as nossas vidas. Eu estava falando no círculo de oração, às vezes a gente sai daqui contando vitórias, mas a gente tem que entender, quando a gente bota o pé lá fora, é tanta armadilha que ele vai fazer para a gente cair, para a gente desanimar, para a gente desistir do céu, porque Ele não quer que ninguém vá para o céu. Ele quer que o inferno seja povoado. Ele não quer que o céu seja povoado. Então é difícil, irmão, servir a Deus. Quem dizer para mim que é fácil servir a Deus, eu falo que não é verdade. Porque é muito difícil servir a Deus. Mas é a melhor coisa servir a Deus. É a melhor escolha que nós fizemos na nossa vida. É andar com o Senhor. É meditar na palavra dEle. Mesmo talvez eu não entenda muito. Mas um dia o Espírito Santo vai discernindo. Fala do jeito: olha, irmão, que coisa linda. Eu nunca ouvi esse irmão falar. E Deus usou tanto esse irmão para falar nessa noite. Então deixa Deus te usar, irmão. Nós somos canal de bênção. Então vamos deixar Deus nos usar. Amém, irmão? Eu quero pedir perdão, pastor, que eu passei 2 minutos. Viu, pastor? Me perdoe. Em nome de Jesus.